Alegria, irmãos, mais uma vez retornar a esse púlpito, num culto de domingo, desde de janeiro, em que estávamos aqui com a responsabilidade de substituir nosso pastor, que esteve necessitado naquele momento de cuidados médicos e também de cuidados espirituais. Mas é uma alegria poder retornar aqui, saber que o nosso pastor está bem, a igreja também está bem, e a juventude, graças a Deus, também está bem. Queridos, o tema do nosso sermão dessa noite, ele está no boletim, na primeira página do boletim. Você pode ver aí que tem um título aí, A Comprovação da Fé. E o texto que nós vamos estudar hoje é Tiago 2, de 1 a 18. Nosso pastor, pela manhã, já explorou no capítulo 2 a parte final, né? E nós vamos agora então fazer a parte inicial e tentar juntar tudo para que possamos sair desse dia de domingo, né, com as duas mensagens aqui, aplicando esses ensinamentos para a nossa vida. E aí, antes de eu dar prosseguimento, deixa eu fazer só um teste aqui, né? Tá ligado aqui, né? Deixa eu fazer se está funcionando. Não está funcionando, então os irmãos passem aí para mim, tá? Bem, então vamos abrir nossas Bíblias em Tiago 2, de 1 a 18. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanham comigo, assentados mesmos, mas com o nosso coração em reverência à palavra do Senhor. O texto diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. E vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, tua palavra lida nessa noite, proclamada neste momento, que o teu Santo Espírito venha ao encontro dos nossos corações, para que nós sejamos agora nessa noite terreno fértil para a semente que é lançada, e que haja transformação em nossos corações, mudança de caráter, que sejamos cada vez mais obedientes e santos conforme a tua palavra, e que nessa noite toda distração e todo plano contrário do diabo que quer impedir o progresso do teu povo seja repreendido pelo nome de Jesus, e que nessa noite saiamos daqui mais maduros, mais aperfeiçoados com a nossa fé avaliada, provada e aprovada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, como foi dito assim nos sermões anteriores, né, da semana passada, no capítulo 1, né, a carta de Tiago, ela é uma carta que nos confronta para a vida prática. Nós vemos que o cristão ele vai passar por muitos conflitos, desafios, mas ele deve continuar firme e obediente à palavra de Deus. E uma frase que pode assim definir, né, que resumir bem a principal lição da carta de Tiago é a seguinte. Pode passar, irmão, que vai aparecer a frase. Aí estão as frases. Primeira frase, então, que resume a carta de Tiago. Acho que talvez esteja pequeno, não sei, mas eu leio aqui. As atitudes corretas diante das provações que a vida nos impõe, por sermos cristãos, evidenciam uma fé madura e aprovada. Eu vou ler de novo porque ela tem muitos conceitos embutidos nessa única frase. Mas ela resume a ideia da carta de Tiago. As atitudes corretas diante das provações que a vida nos impõe por sermos cristãos
evidenciam uma fé madura e aprovada. E com essa frase que resume, a gente pode entender que Tiago, não tem problema com teologia, ele não tem problema com teoria. O problema dele é que a igreja que professa a fé, que debate a fé, que estuda a fé, que assimila os conceitos da fé, ela precisa colocar isso em prática na hora dos desafios. Estamos vindo de um ano terrível de 2020, ainda com alguns sustos, né, para esse ano quanto à pandemia. Então são desafios, e todos os desafios assim, também que são consequência do principal desafio que é a pandemia, desafios materiais, desafios políticos, inseguranças jurídicas e outras questões que temos visto no nosso país, tudo isso girando em torno do contexto da pandemia. E aí é a hora que o cristão deve expressar com prática, com ações, com atitudes, com posicionamentos corretos, aquilo que ele fala, aquilo que ele professa, aquilo que ele crê. Então Tiago, ele escreve uma carta aos cristãos do seu tempo, que serve para nós, cristãos de 2021, 2020, que já passou com o contexto da pandemia, e também 2021. E Tiago, então, ele nos ensina que devemos, então, ter atitudes, conforme o pastor pregou na semana passada, coerentes com a nossa declaração de fé, ou a nossa profissão de fé. Tiago, ele quer ensinar a igreja que o cristão ele deve expressar então a sua fé. O capítulo 2 de Tiago, que é o que estamos estudando hoje, é um dos textos mais importantes da Bíblia, queridos. Muitos estudiosos, em algum momento da sua trajetória ali pesquisando a Escritura, muitos estudiosos tiveram dificuldade de entender plenamente, com tranquilidade esse texto, porque ele aparenta ter contradição com Paulo em Romanos e outros escritos das suas cartas, justamente com a questão da justificação pela fé, e o pastor muito bem pontuou, que a fé, então, ela é justificada, no sentido de que ela evidencia as obras. Mas então parece, e muitos estudiosos têm dificuldade. Lutero teve um momento que ele chegou a falar que a carta de Tiago, ela é palha, mas quando você vê o que Lutero escreve, ele concorda com Tiago e concorda com Paulo. Então, para você ver a dificuldade dos estudiosos, e de fato não há contradição entre Paulo e Tiago, e nós vamos continuar ao longo do mês estudando, aprofundando e vendo isso, né? Mas, e isso é importante, esse capítulo aqui 2, ele tem umas nuances que precisamos ter muita atenção para não tomarmos atitudes, ou melhor dizendo, não entendermos errado e agirmos errado porque entendemos errado. E uma das coisas que a gente pode ver aqui, no capítulo 2, o que pode resumir bem o capítulo 2 é a segunda frase que está na tela. E eu vou ler para os irmãos. A atitude correta na aprovação do preconceito, que é o que aparece aí, né? Na aprovação do preconceito, deve ser a obediência do mandamento do amor, como comprovação da fé verdadeira diante das pessoas. Esse é o resumo do capítulo 2. Se você não pegar nada do capítulo 2, pega essa frase. Vou ler de novo. A atitude correta na aprovação do preconceito deve ser a obediência do mandamento do amor como comprovação da fé verdadeira diante das pessoas. Por isso o título, A Comprovação da Fé. Esse capítulo nos mostra que a nossa fé, ela pode ser então, a verdadeira fé, comprovada. E as pessoas então poderem dizer, de fato essa pessoa é um cristão. E eu posso dizer mais, querido, Jesus quando, no capítulo 13 de João 13, 34, 35, ele chega para os discípulos e diz assim, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. E aí ele diz que se vocês fizerem isso, vocês se amarem uns aos outros como eu os amei, todos saberão que vocês são meus discípulos. Ou seja, Jesus já lá, naquele momento, já se preparando para se despedir dos discípulos, e já de confiar a missão, de continuar o ministério dele para os discípulos, ele reforça a necessidade de evidenciarem aquilo que eles aprenderam de Jesus, que é a teoria, vamos dizer assim, com a prática do amor, o amor entre irmãos, o amor da igreja, que aponta para o mundo e que testemunha para o mundo, de que, de fato, os discípulos, nós todos, somos cristãos, testemunha, o amor que é um amor missionário, um amor que é um amor evangelístico. Antes de eu chegar e falar para alguém sobre o amor de Deus, eu preciso viver o amor de Deus, já aqui na igreja, e claro, também lá fora, porque Jesus mandou obedecer a lei de Moisés, a lei, né, do Pentateuco, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, como também Tiago aqui relembra, e também Jesus inclusive amplia quando diz que devemos amar inimigos também, tá certo? Então é claro que nós como cristãos devemos professar a fé,
conhecê-la profundamente, entendê-la sem a menor dúvida, mas devemos vivê-la, a começar aqui, entre os irmãos, para que isso se espalhe para as fronteiras desse templo, e que alcance as pessoas da sociedade que carecem do amor que salva vidas, no sentido material, quando ajudamos com o alimento, mas também no sentido espiritual, quando ajudamos com o pão da vida, que é Jesus. Bem, então esse é o contexto, e essa é a introdução que podemos fazer desse texto que nós estamos estudando. Bem, Tiago então ele vai apresentar um problema nesse capítulo recorrente na igreja, e desse problema ele vai desenvolver uma teologia prática. Ele vai tirar desse problema, ele vai argumentar desse caso específico que estava acontecendo na igreja, para que em outros casos semelhantes ou em outros tipos que também são pecados, as lições seriam as mesmas. Então, se não deveriam pecar naquele pecado específico, também não deveriam pecar em nenhum outro tipo de pecado. E Paulo então ele vai de um exemplo criar então uma regra, entre aspas, uma regra, eu diria na matemática, de um exemplo, uma fórmula. Mas é claro que aqui não é matemática, aqui é apenas muito mais, aliás, melhor, muito mais do que matemática. Aqui são revelações mais profundas do que os números que muitos estudam e outros não conseguem compreendê-los, né? Mas a revelação de Deus, da palavra, que é mais profunda do que esses números, ela é uma revelação que nos dá a vida eterna. Bem, e aí então esse problema que ele começa pontuando é o problema do preconceito. Ele vai citar esse problema do preconceito para corrigir os cristãos, né, do seu tempo, mas ele aproveita então para ampliar esse entendimento da relação entre a fé e as obras, e aí ele faz uma teologia mais completa, mais ampla, para que possamos aplicar em qualquer situação, não apenas na situação do preconceito. Então podemos aprender, né, três realidades sobre a fé. Pode passar, por favor. A primeira verdade e realidade sobre a fé é essa informação que está na tela de azul. Nossa fé é avaliada. Também veremos a segunda, que não precisa colocar, deixa na tela aí. A segunda é a fé morta mata. E a terceira, a fé verdadeira, é comprovada. E o nosso pastor Carlos teve a oportunidade de pontuar o quarto ponto, primeiro para aplicar para os pais, com ênfase na paternidade, que a fé verdadeira, ela é expressa no sacrifício, e para nós, no sacrifício de Jesus sobre nós. Bem, e com obras, obviamente. Mas vamos adiante. Então, o primeiro ponto aí, a fé, nossa fé, ela é avaliada. E aí eu posso perguntar, de fato a nossa fé, ela está sendo avaliada? Ela está em testes? Queridos, o que vemos na vida do cristão é que o cristão ele está em testes o tempo inteiro. Ele está sendo avaliado o tempo inteiro. Se você pensar em Pedro, quando Pedro vai falar da fé, no ano passado nós falamos também de fé, aqui no mês da juventude. Nós aqui estamos falando numa ênfase para a obediência, para a prática, para as obras. Mas no ano passado nós falamos de fé. E Pedro vai falar que as provações que o povo passava, que a igreja passava, Pedro falava que aquelas provações eram para a gente se alegrar, perseverar e entender que a nossa fé, naquele contexto que Pedro estava falando, era uma fé que estava sendo refinada como ouro, tiradas as impurezas. Então a fé do cristão, ela está constantemente sendo avaliada. E a melhor forma de avaliar a fé do cristão são comprovações. No capítulo 1, Tiago deixa claro isso. No capítulo 1, Tiago vai falar assim, que nascemos da palavra, que ouvimos a palavra, que acolhemos a palavra, e que nós somos então, devemos nos alegrar por causa das provações. Mas agora no capítulo 2 e no final do capítulo 1, 22 ao 25 do capítulo 1, Tiago vai dizer que nós também devemos praticar essa palavra. Ouvir e falar a palavra não substitui, queridos, a necessidade de praticar a palavra. Tiago ele vai mostrar que o nosso comportamento com as pessoas vai revelar a qualidade da nossa fé. Não tem como ser cristão sem não apresentar na prática as comprovações de que você é cristão. Eu não estou aqui dizendo, né, que você deve agora ficar checando, né? A gente fica checando a temperatura ali fora, ali embaixo, isso é importante. Então agora a gente vai usar um termômetro espiritual para checar se a pessoa está com a febre espiritual ou se a fé dela está legal. Não estou dizendo que nós devemos checar as pessoas, mas Jesus já disse que nós conheceríamos a árvore pelo fruto.
Eu até posso dizer que nós, como pastores, fazemos muitos velórios e temos que consolar famílias e dar uma palavra de consolo. E a verdade, queridos, que eu estava até conversando ontem com alguns irmãos, nós não temos 100% de certeza, não podemos ter 100% de certeza do interior do nosso irmão. Então eu olho para a ministra de música Angélica, ela tem frutos de uma cristã, mas nós nunca podemos bater 100% de certeza, porque ela tem as lutas dela, e ela da mesma forma, quando olha para mim, ela vê meus frutos, entende que eu sou um servo de Deus, mas também não podemos ter 100% de certeza, porque não nos compete ter esse 100% de certeza. Quem sonda os corações é Deus, e quem vai avaliar no final é Deus. Entretanto, nós somos encorajados a expressar essas obras, esses frutos da fé, para abençoar os nossos irmãos, e assim podemos crescer juntos e nos apoiar mutuamente. E claro, quando fazemos velório, nós temos lá situações de pessoas que tiveram uma vida de transbordar de frutos, e que por causa desses frutos nós temos, pela fé, uma convicção de que haveremos na glória, no último dia. E também temos experiências de alguns velórios de que são pessoas terríveis, talvez até, no caso já tivemos oportunidade até de fazer velório de assassinos, inclusive. E aí quando temos que fazer um tipo de velório nessa situação, não é que a gente vai chegar lá, aquele irmão foi para o inferno, aquela pessoa vai para o inferno, não é essa abordagem que a gente vai fazer. Porque nós não sabemos o último momento daquela pessoa com Deus, a oportunidade final que ela teve. Então o nosso papel não é sondar 100% de certeza a vida dos outros. Na verdade, nosso papel é cuidar da nossa vida em primeiro lugar, e que a nossa vida seja um transbordar de bênçãos e de obras para a vida do próximo, do nosso irmão e dos demais. Não devemos ficar tomando conta da vida do outro. E aquele cara lá está estranho, mudou, deve estar fornicando. Não é assim, isso é fofoca. Entendeu? Isso é fofoca. Esse é outro tipo de situação. O que Tiago está preocupado aqui, primeiro, não é que você tome conta da vida do outro neste sentido. A gente, como juventude, aqui tem desenvolvido discipulado, não para ficar tomando conta da particularidade da pessoa, não é isso, mas para dar condições que aquela pessoa dê frutos. É para isso. E ajudá-la quando, em algum momento, o fruto dela falhar e o pecado aparecer, ela ter alguém que auxilie ela e possa tirar ela da direção da morte que ela está. Porque o pecado leva a pessoa para a morte. Ela fica numa direção de morte. Então, quando ela está em pecado, nós ajudamos, apoiamos. Não é ficar, pecou, essa aí vai para o inferno, hein? Sei não. Não é esse tipo de avaliação. Mas o que queremos ver aqui, que Tiago vai mostrar, que a nossa fé, ela está sendo avaliada por Deus, sim, nós vamos ver, mas ela está sendo avaliada de forma exterior, para encorajar os nossos irmãos e para também transbordar na vida daqueles que não conhecem a Deus. E de fato nós devemos externar isso, e devemos permitir que o Senhor trabalhe em nossos corações para externar isso. Veja então a letra A na tela. A fé verdadeira é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. O que acontece nesses primeiros versículos do capítulo? Preferências e acepção de pessoas não são atitudes dos seguidores de Jesus. Aí ele dá um exemplo, ele fala ali, Tiago, se dois visitantes entram na igreja, um rico e um pobre, ele vai falar, tratar bem o rico e desprezar o pobre, é negar a fé cristã. Não adianta você fazer uma acepção de pessoa aqui, aí chega a pessoa maltrapilha e outro bem vestido, aí você, esse cara aí é do governo, tal, esse outro aí, se for do governo, é do governo das trevas, bota ele para lá, entendeu? Não é assim. Não é assim que funciona. E Tiago está dando este exemplo, porque era um exemplo que acontecia. Queridos, isso acontece até hoje nas igrejas, aqui já aconteceu, e se não vigiarmos pode acontecer de novo. E eu posso dizer da minha experiência com juventude, que quando assumi a juventude em 2017, eu vi claramente 3 grupos ali. 3 grupos, assim, não no sentido que eles estavam divididos e brigando entre si, não é isso. Mas eu vi 3 grupos, que tinham uma característica específica, e por isso 3 grupos. Tinha um grupo dos mais estudiosos da Bíblia, e gostavam de estudar a palavra, gostavam da IBD, e estavam sempre perguntando alguma coisa, e se eu escorregasse alguma coisa, pastor, mas não é assim, e eu tinha que estar tomando cuidado, porque o negócio era difícil. Tinha o grupo daqueles que gostavam de orar, de muitas reuniões de oração, e a Bíblia diz que devemos orar sem cessar, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, então, obviamente que orar é importante, e eles não estavam errados de querer orar.
E tínhamos também um grupo, que era um grupo que queria ajudar o próximo, né, de fazer ação social, atender, amar ao próximo, que Tiago aqui comenta nesse capítulo aqui também. E aí eu identifiquei esses 3 grupos, e aí a gente viu o seguinte: 3 grupos com 3 atitudes, cada um na sua, né, importantes e corretas diante de Deus. Mas mesmo assim eles tinham tentações de extrapolarem aquelas atitudes corretas e aquilo se tornar pecado. Então o cara que era estudioso da palavra, está errado estudar a palavra, queridos? Claro que não. Mas qual é o problema de extrapolar isso? Qual é o problema? O problema é que a gente pode se tornar idólatra do estudo. A gente pode se colocar numa posição assim: agora eu coloco Deus num laboratório, e aí eu coloco Deus no meu microscópio, e eu vou lá e tentar entender Deus. A pessoa gosta de estudar, daqui a pouco ela não adora a Deus, o Deus que é revelado na palavra, mas ela adora o estudo, e isso é um problema. E aí começamos a perceber alguns desses, dentro do grupo que estava agindo bem, de estudar a palavra, que estavam extrapolando o estudo, né? Aí um vai para lá, um vai para o lado de Calvino, outro vai para o lado de Armínio, mas assim, o problema é que estavam extrapolando e colocando Deus agora não mais. Deus não era mais o alvo da adoração e do amor que devemos despejar sobre Deus, empenhar a Deus. Não, agora Deus, ele era apenas um objeto de estudo, e o alvo da adoração era o fato de sermos intelectuais e estudarmos. E daqui a pouco começar a se identificar até com pastores que se vestiam de uma forma interessante, camisa quadriculada, barba bonita, sapatozinho com tênis. E aí daqui eu sou calvinista daqui, eu sou arminiano dali, e obra que é bom, nada. Agora a gente tinha outros que estudavam a palavra, mas eram tão tocados pela palavra. Eu lembro até do Jonas Madureira, quando esteve aqui naquela conferência da Vida Nova, a última que teve aqui, e ele mostrou isso, que um teólogo que estuda, que se aprofunda na palavra, ele chega no limite da sua capacidade de compreensão, e quando ele chega nesse limite da sua capacidade de compreensão, ele não fica aí tirando onda que ele estudou e tal, ele se ajoelha e se prostra, porque ele vê quão insondáveis são os caminhos do Senhor, quão inescrutáveis são os caminhos dele. Quem deu antes para Deus, para que ele então pudesse ter toda essa sabedoria? E a pessoa se prostra diante desse Deus. O que o Jonas Madureira nos ensinou naquela época, e que nos ajudou a trabalhar com a juventude, é que o estudo é maravilhoso, é importante, é incentivado na Escritura, mas um estudo saudável, e que deve ser bem diligente, bem disciplinado, mas um estudo saudável, coloca você diante do Deus vivo, e você adora esse Deus, se prostra diante desse Deus, e se coloca no seu papel, de joelhos diante dele, dizendo: eu não consigo mais compreender, e agora eu preciso somente adorar o teu nome. Agora, tinha aqueles que não queriam isso, e a gente identificou e trabalhou e tratou. Ficavam preocupados com nomenclaturas, preocupados com pode isso, pode aquilo. A gente tem que saber tudo, tentar saber tudo, mas saber para quê? Para não fazer nada? Para não ir na igreja? Para não ir no domingo, no cultuar? Tinha gente que ia só na EBD, pastor, ia só na EBD e nem cultuava. O negócio era sério. A gente fica brincando do pessoal que não vai na EBD, só vai no culto. Também está errado. Mas tinha o oposto. É o cara que só ia na EBD e não ia para o culto. E daqui a pouco viravam os renegados da fé, montavam seus grupos por aí, e o negócio se perdia. Chegaram a dizer que eu não estou aqui querendo mandar recado para ninguém, queridos, pelo amor de Deus. Mas chegaram até a dizer que eu não tinha perfil para ser pastor, porque eu atendia outros grupos. Tipo assim, eu atendo as ovelhas do Senhor, não tem que atender grupo, né? A igreja a Bíblia deixa claro que a igreja, ela não é dividida em partidos, né? Ela não é dividida em eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, não é. Nós somos todos de Cristo. Agora, temos dons, temos habilidades que Deus nos dá, e uns vão desempenhar a área do ensino, do estudo, muito mais do que a área da intercessão, do que a área da ação social. Sim, vão desempenhar, mas outros vão desenvolver a outra área, e isso é bom, porque é assim que Deus estabeleceu a igreja, para que sejamos complementares, e sendo complementares, a igreja alcance as pessoas que são também lá fora variadas, e possamos atender nas variadas necessidades. O outro grupo então, que a gente viu, o grupo da oração,
Ótimo, excelente, eu também gosto. Na juventude a gente faz retiros de oração, já desde quando a gente assumiu, e é muito bom, muito proveitoso. Estudamos sobre oração e também oramos. Está vendo? Estudar só e não orar não faz sentido, né? Estudamos e oramos, colocamos em prática. E oramos com fogueira, oramos sem fogueira, oramos do jeito que dá. Oramos no frio, oramos no calor, oramos na praia, oramos na roça, mas oramos, entenderam? E a gente também ora. E o calvinista tem que orar, o arminiano tem que orar, o teólogo tem que orar, o seminarista ele tem que orar. E se o estudo dele não leva ele para oração, tem coisa errada aí. Só que qual era o problema do grupo que orava? O grupo que orava, quando extrapolava a oração, adorava a oração. A mesma coisa. Adorava o que estava fazendo. E não adorava o Deus, que deveria ser clamado e deveria ser ali, né, você deveria se relacionar com ele pela oração. E aí o povo começava a adorar a oração. É tão bom ficar aqui orando. Aí a pessoa se sentia... Gente, eu não estou dizendo que quando a pessoa faz isso, aqui que eu estou fazendo aqui na frente, ela está errada, eu não estou dizendo isso. Eu só estou tentando mostrar que a pessoa se perdia no meio, ficava inebriada no meio da fumaça espiritual, entre aspas, que ela percebia. E quando ela via, ela não estudava a palavra. E na oração, sem estudo da palavra, não tem palavra, vai orar o quê? Vai falar o quê para Deus? Vai pedir o quê? Nem o Pai Nosso vai saber fazer. Tá certo? Então aí a gente via que tinha também pessoas ali daquele grupo, que se a gente, né, não tomar conta e vigiar, elas extrapolavam para esse lado. E a gente tem que tomar conta. Então, grupos de oração, fiquem atentos àqueles que tendem a pecar com a oração. Grupos de estudo, fiquem atentos com aqueles que tendem a pecar com o estudo. E o terceiro grupo? O terceiro grupo da ação social. Eu quero ajudar o próximo. Eu quero ajudar o próximo. O cara está enfermo aí fora, vamos ajudar. E a pessoa não orava, não estudava a palavra, ela não só conseguia dar um arroz, um feijão e um pão, mas ela não conseguia dizer que Jesus é o pão da vida, porque Jesus não era o pão da vida nem para ela. Então a pessoa que extrapola nessa área, essa ideia do amor ao próximo, temos que amar o próximo, tem que amar o próximo, ela se perde nisso, porque ela começa a adorar, não o Deus que estabeleceu o mandamento do amor, mas ela começa a adorar o fato de ir lá e dar o pão, o fato de ir lá e fazer ação, e tirar foto para cá, e tirar foto para lá, e está lindo, está bonito, e glória a Deus, e vida com Deus nada, transformação nada, comportamento nada, santidade nada. Do grupo de estudo, chamei muitos para orar, muitos não quiseram, mas muitos outros quiseram. Bom, começaram a se equilibrar. Do grupo de oração, chamei muitos para estudar, muitos não quiseram. Outros quiseram, melhoraram suas orações, melhoraram suas reuniões. E dos dois grupos, chamei muitos para fazer ação social, para apoiar e ajudar. Eu diria até que ainda precisamos melhorar mais nessa área. Mas alguns vieram e fizeram, e outros ainda não. E o que vemos com tudo isso é que Tiago aqui ele vai falar do preconceito. Eu não falei nada a ver com preconceito, mas tem a ver. Porque o que acontecia nesses grupos? Eles olhavam uns para os outros e falavam: esse cara gosta de oração, eu gosto de estudo. E esse cara gosta de entregar pão lá fora. Eu não, eu gosto de orar. E aí ficava uma briga, bobeira, uma acepção desnecessária no grupo, né? Não digo que eram todos, mas tinha aqueles, né, radicais de cada grupo, exagerados. E ficava uma briguinha infantil, e que se aplica aqui, porque quando o Tiago fala aqui, ele dá o exemplo do rico e do pobre, isso é óbvio, o rico aqui tem que ser bem recebido, tão bem quanto o pobre, e nós devemos nos policiar, né, e nos vigiar, para que sejamos assim, tá certo? Agora, na juventude não tivemos esses outros momentos de preconceito, um tendo preconceito com o outro, e a gente tendo que trabalhar. Graças a Deus hoje, em grande maioria, até onde eu sei, até onde nós conseguimos alcançar com o discipulado, nós não temos mais essa identificação de grupos, graças a Deus. Nós temos agora identificação com o caráter de Cristo, que é muito mais proveitoso para a vida da igreja. Mas quando então Tiago ele reforça essa importância de não se fazer acepção de pessoas, ele vai dizer, por exemplo, que a gente pode perceber e entender que Jesus, que é o Rei da Glória, e nos faz lembrar disso, ele atendeu ricos e pobres. E quando ele atende ricos e pobres, ele atende religiosos, cobradores de impostos, doentes, crianças, israelitas que eram da nação dele, gentios que eram os estrangeiros. Ele atendeu a todos. E ele se fez pobre, o mais rico de todos, porque ele é Deus, ele é rico, né? Então o dono de toda a riqueza se fez pobre.
E a igreja, então, não deve privilegiar nem ricos nem pobres, nem grupos de estudo, nem grupos de oração e nem grupos de ação social. A igreja deve ser uma só, distribuída nas suas variadas habilidades e dons que o Espírito Santo capacita. Letra B diz assim: como Deus não faz acepção de pessoas, o cristão não pode ser preconceituoso. Aí do verso 5 ao 7, você vai ver que Tiago ele vai reforçar o argumento que reprova esse favoritismo na igreja. Tiago ele vai usar como exemplo a soberania de Deus na salvação. Que Deus é soberano na salvação, que Deus, nós somos então pobres aqui nesse mundo, mas somos ricos na fé, ele vai dizer. Então nós não temos diferença, para Deus não há diferença, riqueza e pobreza, porque todos que servem a Deus são ricos na fé. E ele vai então mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não trata uns melhor e outros pior. Apesar de Deus também saber de forma personalizada, individualizada, o que cada um de nós precisamos, e lida com a gente de forma individual também. E aqui, podemos ver por Tiago, aqui que a escolha divina não está baseada no que a pessoa tem, né? Devemos então tratar, esse é o entendimento desse ponto aí, devemos tratar as pessoas como Deus vai tratar. E Deus trata como, queridos? Com amor. Com oportunidade de arrependimento, de renovo, de recomeço, de conserto. E não de acordo então com o nível social. E queridos, se a gente não vigiar, a gente cai nisso. E cai em muitas outras formas de acepção de pessoas que eu já demonstrei aqui na minha experiência com jovens. O terceiro, a letra C, diz assim: o amor ao próximo, então, ele vai ser uma evidência da fé verdadeira. Veja aí, do verso 8 ao 11, você vai ver que Tiago ele vai evocar o amor ao próximo, que é mandamento fundamental da lei de Deus. E ele vai dizer o seguinte, que o amor, então, é o cumprimento de toda a lei. Amar é tratar as pessoas como Deus trata, como eu falei anteriormente. Tiago, então, ele deixa claro que fazer, então, a acepção de pessoas não apenas vai prejudicar e vai causar dano na vida das pessoas, mas é descumprir a lei de Deus em algum ponto. E aí ele fala isso, descumpriu em algum ponto. E aí ele dá um exemplo, né? Ele vai dar um exemplo. Ele vai dizer assim: a pessoa pode ser correta quanto à imoralidade sexual, ela foge, ela vence a imoralidade sexual, ela não é adúltera, ela se resguarda de todo pecado sexual, mas aí ela é violenta e comete assassinato. E aí Tiago vai dizer o quê? Que feriu um princípio da lei, o assassinato. Então ele feriu toda a lei, faltou amor, é considerado imoral sexualmente, é considerado pecador em todas as áreas que a lei pontua. E Tiago, então, ele vai reforçar esse entendimento, que para nós é tranquilo, é claro. Paulo fala sobre isso, o Novo Testamento fala, o Velho também fala. Bem, mas a verdade, queridos, que o que a gente pode entender aqui é que não adianta ser cuidadoso em algum ponto e descuidar de outro. A obediência que nós estamos falando aqui, dos jovens aqui, está na outra imagem, servos com palavra, a obediência aqui ela é total. Quando nós fomos então contactados pelo pastor Carlos para preparar esse tema para o mês de agosto da juventude, nós sentimos necessidade, pastor, de discutir um pouco mais sobre a fé, mas um pouco mais agora sobre a prática, né? Por que a prática? Porque, queridos, a pandemia veio aí, e o que eu mais ouvi o pastor aqui dizer é: se você está indo no mercado, no banco, não sei lá onde, na faculdade, no escritório, no trabalho, você tem que vir à igreja. Foi o que o pastor falou. E começou então a pipocar no povo de Deus, não só na nossa igreja de maneira geral, a dúvida se a igreja é prioridade ou não. Não é verdade? Se é uma atividade essencial ou não. Se discutiu isso entre os legisladores aí e os juristas. E nós conseguimos a proeza de ficar em dúvida quanto a isso. E aí então eu percebi, pastor, né, a gente percebeu que em algum momento a juventude ficou acuada, vindo aos cultos jovens, mas ao mesmo tempo não sabendo bem se é para fazer, se não é para fazer, a gente tentando dizer alguma coisa. Foi um momento difícil. E ainda temos que estar atentos, né, quanto ao que vem pela frente. Mas aí Deus colocou no meu coração, eu acordei assim de madrugada com essa palavra. Servos com palavra, com essa ideia. Aí eu tentava, servos de palavra, servos que tem palavra, eu tentei formular melhor a frase e ficou nisso. Servos com palavra, por quê? Porque nós temos que ter palavra, no sentido de dizer sim, sim, e não, não. Se eu falo que vou à igreja, eu vou. Se eu falo que sou crente, eu sou crente.
Se eu falo que eu vou ao culto, eu vou ao culto. Se eu sou seguidor de Jesus, eu sigo Jesus. Não é verdade? Mas também servos com palavra, a palavra é encarnada, o verbo vivo, Jesus, que tem experiência e relacionamento com Ele, que cumpre o ministério dEle e que conhece a revelação dEle, pela Escritura. Tem conteúdo. Então não adianta eu dizer sim, sim, não, não, se eu só sei dizer sim e não, mas não sei dizer a razão da fé, que Pedro vai deixar claro que nós temos que estar preparados para dar, e estudamos no ano passado sobre isso. Então, achamos necessário trazer isso um pouco mais. Veja o terceiro ponto: o amor ao próximo é uma evidência da fé verdadeira. Então tem gente que só quer amar a si mesmo, no sentido de se proteger do vírus, se proteger não sei do que, e tudo bem, tem os cuidados, tem que tomar, e cadê o amor e a convivência com os irmãos? Cadê o discipulado, o encorajamento mútuo que a palavra de Deus vai deixar claro, que Paulo vai falar? Cadê? Então sentimos um pouco essa incoerência acontecendo. Somos sim servos com palavra, com conteúdo e com um único discurso que é evidente pelas nossas obras. E o quarto ponto nos coloca em alerta quanto a isso. Se de fato somos servos com palavra, veja bem o quarto ponto aí: nossa fé passará pela avaliação final. Se a nossa fé está sendo avaliada, é o ponto central do que estamos estudando aqui, ela passará pela avaliação final no dia do juízo. Queridos, não temam nada que só destrói o corpo. Jesus já falou sobre isso. Temam aquele que pode destruir a alma, que é Deus. E começamos então a confundir prioridades. No ano passado, alguns ainda estão confundindo, a gente está tentando ajudar, mas de forma particular. Aqui deixa claro no verso 12 e 13, vou ler aqui para os irmãos. Deixa eu voltar aqui. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Quer dizer, somos livres para agir, mas aquilo que devemos fazer tem que ser coerente com aquilo que falamos. E aí o 13, que fala do juízo: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, ou seja, aquele que não expressou a sua fé com as obras, aquele que não foi coerente, aquele que não foi servo com palavra. O juízo, é o que está aqui, será sem misericórdia. Agora, ele vai dizer, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Agora, aquele que tem misericórdia, ele passa ileso pelo juízo, porque aquele que exerce misericórdia, já recebeu a misericórdia de Jesus sobre a sua vida, e ele reproduz e multiplica essa misericórdia, e esse fruto de maneira geral, na vida das outras pessoas. Esse ponto que a gente está trabalhando, a nossa fé é avaliada, é muito difícil de se compreender, mas ao mesmo tempo, precisa-se ter uma atenção, precisa-se ter um cuidado, precisamos vigiar quanto a isso. Mas aí, Tiago, ele vai mais à frente, no ponto 2, a fé morta mata. Eu que compreendi esse trecho do 14 a 17, dessa forma, juntamente com o contexto todo da teologia que nós estudamos. Mas veja bem, a fé, ela é um dom fundamental para o cristão, queridos. Sem fé, a gente sabe, em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente sabe, Paulo deixou claro isso em Romanos 1, 17, o justo vive pela fé. A salvação é pela fé, queridos. Efésios 2, 8, 9. Tudo o que fazemos sem fé é pecado. Romanos 14, 23. Então, a fé é o centro de tudo, e que nos dá condições de agir. É a fé. Se não fazemos com fé, se não fazemos pela fé, se não fazemos o bom uso da fé, de fato, então nós não temos as obras que agradam a Deus, e estamos em pecado. Agora, em Hebreus 11, nós temos a galeria dos heróis da fé. São homens e mulheres, queridos, que creram em Deus. Já parou para estudar um pouco sobre isso? Eu encorajo o irmão a se aprofundar sobre a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que creram em Deus, viveram e morreram pela fé. E nós aqui entendemos a situação crítica da pandemia. Mas será que o sofrimento de servos de Deus que vemos na Bíblia se compara ao sofrimento que passamos hoje? E será que o comportamento deles quanto ao sofrimento
é o mesmo que estamos dispostos a ter quanto aos nossos sofrimentos atuais? É um bom texto para compararmos e avaliarmos melhor a nossa fé. Agora, nem todas as pessoas que dizem crer em Jesus, queridos, nós sabemos disso, nem todas essas pessoas, elas estão salvas. Muitos dizem crer, mas a sua fé, na verdade, é morta. No ano passado, na conferência, o tema foi uma só fé no ano passado, nós detalhamos de forma sistemática com relação a todos os tipos de fé que a Bíblia mostra. Mas aqui, Tiago, ele só quer deixar claro uma coisa: a fé viva, a fé verdadeira e a fé morta. Porque no final das contas, tudo se resume a isso: uma fé que frutifica e que é evidenciada por obras, e uma fé que é só discurso. Aí eu queria então pedir aos irmãos, vamos ver características de uma fé que não frutifica, de uma fé morta. Veja a letra A, é uma fé somente intelectual, verso 14. A pessoa ela vai concordar com certas verdades, mas ela não é transformada. No versículo 14, Tiago vai perguntar: pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Quer dizer, uma fé assim, intelectual salvá-lo? Quando Tiago, então, ele usa a palavra semelhante, ele está falando de uma fé apenas verbal, apenas discurso. Aqui no versículo 14 ele vai perguntar: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Vai dizer aqui, as pessoas com uma fé morta, queridos, elas não têm obras. Podemos até fazer um paralelo, elas não dão o fruto do Espírito, que é a evidência disso. E se elas têm alguma obra, é uma obra má, como também lá em Gálatas 5,19, é a obra da carne, e não do Espírito, fruto do Espírito. No lugar das obras, queridos, vão aparecer belos discursos religiosos, muitas palavras, elas conhecem as doutrinas, mas não vão praticar, elas não praticam. Elas têm discurso, mas não têm vida. A fé está apenas, no intelecto. Você fala, esse cara é um crânio, esse cara é um fenômeno, que ele é intelectual, mas a sua obra é medíocre, para não dizer má. Tem discurso, mas não tem vida. A fé está apenas nesse intelecto, mas não no coração, que é onde devemos então ter a fé que nos transforma. Veja a letra B. Fé sem frutos. A fé morta, se ela é uma fé apenas no intelecto, ela também é uma fé então que não frutifica. Veja, a fé é uma fé ineficiente, que não vai produzir resultado. Tiago ele vai dar 2 exemplos no verso 15 e no 16 aí, para ilustrar isso. Ele vai falar de um crente que chega na igreja com necessidade de roupa e comida, não é isso que ele vai falar? E aí uma pessoa com fé morta, ele está tentando mostrar isso, ela não vai fazer nada para resolver o problema dela. Ela precisa de roupa, precisa de comida. Nesse momento que estamos aí num período de inverno, ela está com frio, precisa de roupa, precisa de comida, se alimentar, senão ela não vai parar em pé, em algum momento vai morrer. E aí a pessoa que tem a fé morta, ela é capaz de dizer assim, Deus proverá. E ela não é o instrumento de Deus para prover. Meu irmão, continua firme em oração, Deus vai te dar. Ele vai olhar para você assim, como assim? Esse é o tipo de fé morta, fé sem fruto, fé que não frutifica. Comida e roupa, queridos, são necessidades básicas. Como podemos chegar a um ponto de não atender aqueles que precisam, e ainda dar um discurso de, estou orando por você? É hipocrisia, Pelo amor de Deus. Como crentes devemos ajudar a todos, queridos, e principalmente aos que professam a mesma fé. Você pode ver em Gálatas 6,10 que Paulo deixa claro isso. Atender os nossos aqui, em prioridade, mas não negligenciar os de fora. Deixar de cuidar, de ajudar o necessitado, é fechar o coração, queridos, para Deus. E aí, olha que interessante, pastor Carlos, João Calvino, ele tem uma frase muito interessante. O pessoal pensa, que calvinismo é só negócio de intelectual. Se você estudar Calvino, você vai ver que aquele homem era crente, assim como outros de outras linhas teológicas também eram crentes. E aí olha só o que ele fala sobre isso. Só a fé justifica, justificação pela fé. Paulo defende isso, esse é o ponto central da salvação. Só a fé justifica, mas ele diz assim, mas a fé que justifica jamais vem só, ela vem acompanhada dos frutos das obras. Calvino não tinha dúvida quanto a isso, assim como Lutero não tinha e muitos outros não tiveram. O problema é que nós, quando nós negligenciamos o conteúdo da palavra, o estudo da palavra, o buscar e aprender e aprimorar o nosso caráter,
que deve ser cada vez mais parecido com Deus, quando nós negligenciamos isso, nós confundimos isso, e achamos que dizer, Deus, eu estou orando por você, é suficiente. Não é suficiente, queridos. Talvez aquela pessoa, veja bem, talvez ela não esteja passando necessidade, aqui foi só um exemplo que Tiago deu de comida, de roupa. Sim, só um exemplo. Talvez aquela pessoa esteja precisando de uma orientação. A vida dela está equivocada, ela está em direção à morte. E Paulo vai falar que nós devemos perseverar com esses. Perseverar aí e buscar o bem na vida da pessoa. E buscar o bem aí é ajudar aquela pessoa a se desviar do caminho mau, ir para o caminho do bem, que é o caminho que leva para a salvação. Quantos de nós estamos tendo e temos condições, ou temos a coragem, ou temos exercido esse ministério que é de cada um de nós aqui, na vida do nosso irmão? Chega, irmão, o que o irmão falou, segundo a Escritura, porque não é segundo você, é segundo a Escritura. Segundo a Escritura é pecado. E eu poderia ter pecado nisso também. Eu não estou aqui como superior, eu estou aqui como uma pessoa também igual a você. Mas aquilo que o irmão falou é pecado. E se o irmão continuar nessa direção, esse caminho te leva para a morte. E eu vim aqui te alertar que há um caminho mais excelente que te leva para a vida. Se desvia dessa palavra, se desvia dessa direção. Quantos de nós estamos preparados, estamos dispostos a fazer isso na vida dos nossos irmãos? E estamos preparados para receber também a palavra do nosso irmão, quando, pela autoridade que ele tem na palavra, ele nos corrige e nos aponta o caminho do bem. Não apenas ajudar, claro, ajudar com necessidades básicas, temos, mas às vezes aqui temos outros aqui que estão se equivocando na vida, e que a Bíblia é clara em mostrar o equívoco, e nós até conversamos entre a gente, assim, às vezes em casa, olha aquela pessoa ali, ó, eu vou orar, tá bom, eu vou orar, mas a palavra diz que você tem que ir lá, falar com ela, você tem que ajudá-la. A igreja, ela é um organismo, ela não é uma empresa, ela é algo vivo, e que as pessoas se interagem entre si, se apoiam, se corrigem, se ajudam. Se é falta de comida, tem comida. Se é falta de palavra, tem palavra. Se é falta de amor, tem amor. Morreu o meu marido, então nós, a igreja, seremos aqueles que vão ajudar. Seremos o seu marido. Morreu o meu pai, nós, cumprindo o propósito de Deus, amando você, nós seremos agora seu pai. É isso que precisamos entender. Fé. Aqui, a característica da fé morta, a fé que mata, é uma fé sem fruto. Morreu, a pessoa morreu, precisa de ajuda lá, a família precisa de consolo, e nós deixamos para lá. Ela que se lasque. Que história é essa? A fé morta mata. Em outras palavras, a fé viva ressuscita, queridos. Não podemos ignorar nada. Esse tipo de fé não vai produzir vida, apenas morte, pois não é alimentada pelo amor. Agora veja o terceiro ponto, por favor, pode passar. A fé verdadeira, ela é comprovada. Aqui Tiago, ele vai se dirigir às pessoas que separam a fé das obras. Ele desafia a mostrarem uma verdadeira fé, né? Separada das obras, ou as obras sem a fé. Ele faz o desafio, dizendo que vai mostrar sua fé por meio da sua conduta. O que Tiago quer dizer aqui? Tiago, ele quer dizer que em todas as suas obras, a fé deve ser, e ela de fato é, o ingrediente principal. Em tudo que ele faz, e em contrapartida, e também estendendo a toda a igreja, em tudo que o crente faz, deve ser, o ingrediente principal deve ser a fé. O motor disso tudo é a fé. A verdadeira fé, ela vai ser comprovada pelas obras coerentes com esse discurso, que os crentes costumam dizer, a gente chama de evangeliquez, né? Oh, glória a Deus, aleluia, não sei o que, é tanto discurso, oh, glória. E cadê a gloriosa obra? Cadê a obra que glorifica a Deus? Essa é a questão. E aqui, né, ele vai concluir, né, o capítulo. Veja bem, a gente está no verso 18. Mas eu vou fazer um salto agora no verso 26, que também reforça o verso 17. Olha por que ele conclui o capítulo com o verso 26. Olha o que o verso 26 diz. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele faz uma tese, ele desenvolve a sua tese, a sua argumentação, com exemplos práticos e também
com aplicações da teologia. E a conclusão que ele chega no final do capítulo é uma só. Assim como o corpo sem o espírito está morto, mais uma vez comparando, ele gosta de comparar exemplos, assim também a fé sem obras é morta. Essa declaração ela é semelhante inclusive ao ensinamento de Jesus, que a gente já falou, que a árvore é conhecida pelo bom fruto que ela dá, mas olha o que também Jesus falou: toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, esse cara que tem discurso religioso e fala bonito para todo mundo, diz que está ajudando todo mundo, mas não está ajudando ninguém. Esse cara, ele é um religioso, ele é de uma árvore, que não é a árvore que dá fruto. Então ele vai ser cortado e lançado ao fogo. Ele não é crente, ele não é cristão. E veja, portanto, a gente pode concluir, né? Portanto, não há fé sem as obras agradáveis a Deus, e nem há obras sem a fé verdadeira. Uma coisa não pode ser separada da outra. E de fato, Tiago não vai contradizer Paulo, e Paulo nunca ignorou a boa obra, porque em Romanos, a carta de Romanos, em que ele faz um tratado teológico sobre a justificação pela fé, e o justo virá pela fé, lá também ele vai dizer assim: por causa disso nós podemos pecar. Ele vai dizer o quê? De maneira nenhuma, ou seja, obra. E da mesma forma que Tiago, obra e fé, fé e obra. Não existe fé sem obra, não existe obra sem fé. Agora, a fé é o meio pelo qual recebemos a graça de Deus e somos salvos. A obra é a comprovação da fé, que é o tema da nossa mensagem. De fato, queridos, a verdadeira fé ela é acompanhada e comprovada por obras de obediência a Deus. O verso 19 eu não coloquei, mas Tiago ele vai citar o caso dos demônios, que creem em Deus. E Tiago fala assim: é grande coisa, eles creem, mas eles tremem. Ele dá o exemplo de demônios para dizer que uma pessoa hoje que diz que tem fé, ela é igual a um demônio. É a mesma coisa que um demônio que crê. Os demônios sabiam que Jesus era o rei. Os demônios lá no endemoniado gadareno, eles chamaram Jesus e falaram: Jesus, não está na hora de nos atormentar, quer dizer, não está na hora de nos julgar e de nos levar para o inferno, sei lá onde. Eles sabiam, e eles tinham conhecimento da autoridade de Jesus, eles criam em Jesus. Mas eles foram salvos? Os demônios são salvos? Vemos que não. Deus tem os propósitos dele, ele não salva demônio. E uma pessoa, da mesma forma, uma pessoa que tem a oportunidade de salvação, e ela diz não para a salvação, e se veste de religioso, discurso religioso, reconhece Deus, Jesus é o rei, canta aqui e tal, e ela tem essa fé morta, ela tem uma fé de demônio. Basicamente é isso que Tiago vai falar no verso 19. Mas o nosso pastor, muito sabiamente, que seria o quarto ponto da nossa mensagem, ele mostra que Tiago, depois dessa conclusão no verso 18 que ele faz, a conclusão dele é simples: a fé é acompanhada de obras, a obra é acompanhada de fé, ponto final. Só que aí, Tiago então ele esclarece e comprova com um fundo histórico. Lá em Gênesis, Abraão, o pai da fé que sacrificou o seu filho. E quando o pai da fé sacrificou o seu filho, na verdade não precisou sacrificar, porque Deus sacrificou o seu filho no lugar do filho de Abraão. Deus sacrificou Jesus para que a fé de Abraão chegasse a todos nós. E por isso ele é o pai da fé. E por isso ele é um exemplo para mostrar que a fé dele foi evidenciada pela obediência, quando ele levou seu filho até o topo do monte, e quando ele levantou o cutelo. Mas quando ele levantou o cutelo, não precisa dessa morte, porque essa morte não resolve o problema. Não precisa dessa morte humana, dessa morte que não vai resolver mesmo. Eu tenho um cordeiro para você. Não estava na hora do cordeiro de Deus aparecer, mas ele proveu um cordeiro ali para que o sacrifício fosse feito, que apontou para o verdadeiro cordeiro suficiente, que é Jesus. E quando Jesus veio, aquele símbolo inicial lá de Abraão foi cumprido em Jesus, queridos. E quando Tiago então trata disso no final do seu capítulo, ele está dizendo assim: isso é uma fé verdadeira. É aquilo que o nosso pastor falou: o pai que sacrifica os seus filhos no altar para que eles não sejam sacrificados pelo pecado, pelo mundo, pela carnalidade, seja lá pelo que for. E não apenas o pai, o crente, a mãe, o filho, o jovem, o adolescente, a criança que entende o que está sendo pregado. Essa pessoa que ouve e compreende o evangelho, entenda, você aqui, você deve sacrificar a sua vida no altar do Senhor, sabendo que Jesus é o verdadeiro sacrifício que torna viável a sua entrega nessa noite e a sua vida por todo esse momento que a gente passa, servindo aos irmãos e apoiando e exalando boas obras. De fato, a fé verdadeira ela é comprovada. Verso 18.
E o que podemos então absorver, extrair disso? Não podemos ceder ao preconceito no teste da nossa fé. E aí eu amplio, não podemos ceder ao pecado, queridos, no teste da nossa fé. Não só o pecado do preconceito, mas qualquer tentação que porventura nos sobrevier. Queridos, não façamos distinções entre nossos irmãos e visitantes, que a nossa fé seja aprovada quando amamos os nossos semelhantes, como Jesus nos ensinou, que possamos tratar a todos com bondade, generosidade, igualdade e justiça, que possamos ser como Jesus, tratando as pessoas, lidando com as pessoas. E se somos como Jesus, externamos a oportunidade de salvação, amamos, estendemos a destra da comunhão e multiplicamos frutos na vida dos outros. Segundo ponto, devemos, então veja bem, o primeiro ponto, o compromisso que nós temos, não devemos ceder ao preconceito que aparece em Tiago, mas também ao pecado, quando testa a nossa fé. Segundo compromisso que devemos ter, devemos rejeitar a fé morta, queridos. Se porventura você que hoje identifica semelhanças, parecidas, características de que a sua fé está, sei lá, com algumas características de morta, talvez ela seja morta mesmo, talvez seja só um flerte com o mal. Eu não sei qual é a condição, mas devemos dizer não para a morte, porque a morte de Jesus foi suficiente, e Paulo disse que a morte física é o último inimigo a ser vencido, mas a morte espiritual já foi vencida hoje, e você hoje aqui não é morto espiritual, você é vivo, então você não pode ter uma fé morta, você tem que ter uma fé viva, e a sua fé viva, ela é expressada com obras e atitudes. Diga não para a morte, porque Jesus já venceu a morte. Ponto 3, terminando, e o terceiro compromisso que nós podemos assumir nessa noite, devemos comprovar, queridos, não é só uma vez ou outra, todos os dias, que temos fé verdadeira. Somos aqui, por Tiago, e também por toda a Escritura, obviamente, encorajados a todos os dias, queridos, comprovarmos, evidenciarmos e revelarmos a nossa fé verdadeira, não apenas com palavras, discursos, e esses discursos têm que ser bem feitos também, porque conhecimento e transmitir a palavra tem que ter conhecimento. Agora, não só com palavras, mas com vida santa, obras de amor, queridos, amor a Deus e ao próximo. E esse próximo, quem é o meu próximo? É o meu semelhante, é o meu inimigo, é o meu parente, é o meu irmão. Temos que comprovar todos os dias. Não percam de vista isso, queridos. A nossa fé está sendo avaliada. Existe a fé morta e existe a comprovação da fé. Devemos comprovar essa fé todos os dias. E concluindo, pode passar. Hoje, queridos, nós fomos lembrados de que, e aí eu repito o resumo do capítulo, a frase que resumiu o capítulo. A atitude correta na aprovação do preconceito, ela deve ser a obediência do mandamento do amor, como comprovação da fé verdadeira diante das pessoas. Na verdade, esse aqui é o resumo da carta, melhor dizendo. Não, do capítulo, sim. Bem, então hoje nós fomos lembrados disso, que a atitude correta quanto ao pecado, quanto ao preconceito, ela deve ser a obediência, cumprindo o mandamento do amor, comprovando a fé diante dos outros. Queridos, nossa fé, ela está sendo testada, como eu já disse, em todo o tempo. Por isso, queridos, não podemos nos esconder nesta ou na aparência de religiosos. Eu vou ao templo, eu faço isso, faço aquilo, trabalho na classe, eu cuido de jovens, cuido de adultos, sei lá, cuido de idosos, eu ensino. Isso tudo é maravilhoso, isso tudo é belo, mas deve ser acompanhado da verdadeira obra de Jesus. Devemos, queridos, externar a nossa fé com boas obras, obras que revelam o caráter de Jesus. As pessoas devem olhar para as pessoas de fora, quando entram aqui, elas devem olhar para vocês, para mim, e falar assim: gente, agora eu vejo Jesus, eu estou vendo Jesus, eu não sei nem direito quem Ele é, mas eu estou vendo Jesus. Antes de nós abrirmos a nossa boca, que é fundamental abrir a boca e proclamar, antes de abrir a boca, nós estamos sendo vistos. A nossa fé, as nossas atitudes estão sendo conferidas. E Jesus disse que o amor dos irmãos, imitando o amor de Jesus, Ele vai fazer todos saberem que nós somos discípulos de Jesus, e assim elas vão conhecer Jesus.
Que a nossa fé, queridos, seja coerente com a sã doutrina, claro, doutrina com diligência, com conhecimento, mas coerente com aquilo que sabemos e até ensinamos, para que as nossas proclamações e discursos, e quando levantamos a nossa voz e dizemos arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, porque é assim que Jesus iniciou seu ministério, pregando o evangelho. Quando levantamos a nossa voz e dissemos arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, esse discurso não seja vazio, mas seja cheio do caráter de Cristo, e produzindo frutos na vida das pessoas. Que possamos então, queridos, produzir os famosos, a gente fala muito sobre os frutos do Espírito, que vemos em Gálatas 5, 22 e 23. E que este fruto, ele revele a fé que professamos, queridos. O evangelho que vivemos e também cremos. É isso que Tiago nos ensinou, é isso que Deus tem para falar para nós nessa noite. Estamos sendo avaliados, devemos fugir da fé morta e devemos comprovar todos os dias aquilo que professamos, com amor, obediência a Jesus, expressando o caráter dele na vida de todos que nós temos contato aqui na igreja e fora dela. Que para tanto o Senhor nos abençoe.